Vamos lá? Retomando aí a segunda parte de 4 partes dessa nossa primeira aula, desse nosso primeiro encontro. Então, muito bem. Está aí para você contratos no âmbito das relações do que? De trabalho. Então, vamos entender o que é isso. Por que é importante entender o que significa relações de trabalho? Por conta da competência. E aí nós vamos ver aqui no 114 da Constituição, o quê? A competência da Justiça do Trabalho. Então, por que a Justiça do Trabalho é uma justiça especializada? Porque o 114 da CF diz assim, ó, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar. O que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar? As ações oriundas de que tipo de relação? De trabalho. Então, eu tenho que entender o que significa isso aqui, relação de trabalho, porque essa relação ela é julgada aqui, na Justiça do Trabalho, porque ela é uma relação de trabalho. Muito bem. Ela, relação de trabalho, é uma coisa maior, por isso que eu coloquei aqui, ó. O que é relação de trabalho? Toda relação que envolva o trabalho humano. Portanto, não é só a carteira de trabalho anotada. A carteira de trabalho anotada é uma espécie do gênero relação de trabalho. E a carteira de trabalho anotada, ela recebe o nome do quê? De relação de emprego. Então, a relação de emprego, carteira anotada, trabalho formalizado, é o quê? Apenas e tão somente uma forma de relação de trabalho. O transportador autônomo de cargas, o voluntário, estagiário, o corretor, tantas outras modalidades de trabalho humano, não é? Representantes comerciais autônomos, o próprio autônomo, pessoa jurídica, o cooperado, não é? Mais ainda, aquele que trabalha para o Estado, não é? Prestou concurso público, mas foi contratado dentro lá do estatuto, então ele é estatutário. Todas essas daí são o quê? Formas de relação de trabalho, que não relação de emprego. E tem mais ainda, tem o eventual, o avulso, enfim. Nós temos assim uma gama, várias formas de se contratar pessoas, que não dentro da CLT. Porém, como a gente vai advertir o tempo inteiro, nada impede que todas essas outras formas de trabalho da pessoa humana que estão, no primeiro momento, dentro da relação de trabalho, que elas possam, então, migrar para uma relação de emprego. Daí eu vou precisar estudar e entender quando que uma relação, então, de trabalho deixa de simplesmente ser uma relação de trabalho e passa a ser uma relação de emprego. É isso que o advogado tem que estar muito atento, né? É justamente no estudo da configuração da relação de trabalho que eu vou entender como que se dá a relação de emprego. E daí? Daí vem todos os direitos que aquele, entre aspas lá, prestador de serviço tem ou não. Então, lá no âmbito ainda, fora da justiça, ainda lá na prestação de serviço, a relação, então, era de trabalho, prestação de serviço. Muito bem. Pode se converter numa relação de emprego na Justiça do Trabalho, por conta de que o artigo 114 da CF traz a competência da Justiça do Trabalho para julgar relação de trabalho. Dentro da relação de trabalho, nós temos a relação de emprego, que é a relação, então, carteira de trabalho anotada, ou se não foi anotada, porque no tempo era um mero prestador de serviço, vai ser anotada agora em juízo, né? E a partir daí, todos os direitos trabalhistas reconhecidos. O que traz aquela paulada para o empregador, como a gente vem aí demonstrando. Importante, então, neste momento, ficar muito bem claro que a relação, então, de trabalho é que é julgada na Justiça do Trabalho. E que, portanto, a relação menor, que é a relação de emprego, é também julgada aqui. Importante saber que essa redação, que aumentou a competência da Justiça do Trabalho, ela veio por conta da emenda constitucional número 45 de 2004.
Veja você que até dezembro de 2004, quando veio aí a emenda constitucional 45, a Justiça do Trabalho julgava o quê? Relação de emprego, só relação de emprego. A partir, então, de 2004, dezembro de 2004, para ser mais preciso, passou a Justiça do Trabalho a julgar relação de trabalho, porque ela julgava só relação de emprego. Então, por exemplo, um conflito na prestação de serviço pode ser julgado aqui na Justiça do Trabalho. Por quê? Porque a competência é dela, porque ela julga a relação de trabalho. A Justiça do Trabalho, ela não julga só a relação de trabalho, por exemplo, prestação de serviço, só para ver se tem vínculo de emprego ou não. Pode a Justiça do Trabalho julgar uma diferença aí de pagamento de comissões do autônomo, por exemplo, do comissionado. A Justiça do Trabalho é competente para isso, porque ela julga a relação de trabalho. Então veja, né, como a coisa funciona. Por isso que é importante toda a preliminar que nós fizemos na primeira parte, né, desse encontro, para que a gente enxergue, ainda que de uma forma bastante ampla, não é? O que significa uma relação com carteira anotada e uma relação sem a carteira de trabalho anotada, e a competência da Justiça do Trabalho para declarar ou não o vínculo de emprego. E daí os efeitos que decorrem dessa coisa toda. Tem aqui o artigo 1º também da Constituição Federal, no inciso 4, artigo 1º da Constituição, que traz os fundamentos da República Federativa do Brasil, que é muito maior do que princípios, que já é uma coisa sem fim no ponto de vista de relevância, traz aqui como fundamentos da República Federativa do Brasil o quê? Os valores sociais do trabalho na relação de trabalho, portanto, quer na relação de emprego, quer na relação de trabalho, e também os valores sociais da livre iniciativa. São aí os fundamentos da República e também a competência da Justiça do Trabalho. Pois bem, para que a gente possa, então, melhor compreender este cenário todo de trabalho da pessoa humana, é importante a gente enxergar quem é a figura do empregado e qual é a figura do empregador. Por quê? Porque a partir daí, a gente vai começar a enxergar se, num caso prático, aquele voluntário que prestou serviços no hospital, na ONG, enfim, aquele camarada que trabalhou como autônomo, aquele que trabalhou como um transportador de cargas, autônomo também, aquele que era, por exemplo, corretor, não é? Se essas figuras todas, o estagiário, se essas figuras todas aí, eles são mesmo prestadores de serviço ou eles são empregados? Por isso que nós temos que estudar quem é o empregado, a figura do empregado, os requisitos que configuram essa relação do ponto de vista de quem é o empregado. Se aquele prestador de serviço ele reunir os 4 elementos que caracterizam o empregado ou lhe falta alguns desses requisitos. Porque se faltar um só dos 4 requisitos que nós já vamos ver, não é mesmo empregado, e sim uma relação de trabalho e não uma relação de emprego. E vamos estudar também a figura do empregador, para entender se esse camarada é um empregador mesmo ou se ele é um mero tomador de serviços daquele que lhe prestou o serviço e que, portanto, não tem aqui relação de emprego, é uma mera relação de trabalho. Então, acho que nesse exemplo já ficou claro o que é relação de trabalho e o que é relação de emprego. Relação de emprego. Relação de emprego eu enxergo, ainda que não tenha carteira de trabalho anotada, óbvio, né? Mas na relação de emprego eu enxergo claramente a figura do empregador e enxergo claramente a figura do empregado. Ainda que no mundo dos fatos, ainda que lá no âmbito da prestação de serviço, não era reconhecida essa relação de emprego porque não tinha carteira de trabalho anotada. Mas eu consigo, por meio de um ato importantíssimo, fundamental, que nós advogados praticamos, que na minha visão é o ato mais importante que nós praticamos, que é um negócio que se chama entrevista. Então eu consigo, na entrevista, onde eu vou medir os riscos do processo, eu vou conversar com esse prestador de serviço para ver se esse camarada não era, na realidade, um empregado.
E por isso que eu tenho que entender como se configura essa relação de emprego do ponto de vista do empregado, depois do empregador, para entender se esse camarada é empregado mesmo, será que ele é empregado, será que ele é prestador de serviço? Então, nós vamos passar por 4 delicadíssimos requisitos. E para o empregado ou para o prestador de serviço, enfim, vamos colocar assim, para o reclamante, ele é mais pesado esse processo, porque o reclamante tem que provar os 4 requisitos. Se faltar um dos requisitos que nós vamos estudar, aí não é mesmo relação de emprego, é uma mera relação de trabalho, ou seja, é uma mera prestação de serviços, e aí a reclamada foi quem teve êxito no processo. Até antes disso, para a gente aproveitar e deixar bem claro, quando nós pronunciamos a expressão, ou melhor, o termo reclamante e reclamado ou reclamada, reclamante e reclamado, nós estamos dizendo o quê? Autor e réu. Quando se diz reclamante e reclamado, não se diz empregado reclamante, empregador reclamado. Não é isso, né? É a mesma coisa que dizer autor e réu. É que a Justiça do Trabalho tem a sua terminologia própria, né? Por que reclamante não significa empregado? Porque reclamante é quem reclama. Reclamante é quem entra com a ação. Você quer ver um exemplo? O próprio empregador pode ser o quê? O reclamante. Você quer ver o empregador sendo reclamante? É quando o empregado dele desaparece, o que não é tão difícil de acontecer. Por vezes, o empregado desaparece. E aí, quando eu falo empregado, é carteira de trabalho anotada. Por quê? Porque se é empregado, é relação de emprego. Então, tem carteira de trabalho anotada já previamente reconhecida. Trabalho formalizado. E aquele empregado vinha trabalhando, recebendo o salário dele, carteira de trabalho anotada. E aí, de repente, esse camarada some, desaparece. O empregador tem lá um advogado que presta serviço para ele, de consultoria, e ele entende direitinho, ele, empregador, o que tem que fazer. Às vezes, até mesmo o contador orienta ele. O que esse empregado faz? Ou o que esse empregador faz? Ele entra com uma ação na Justiça do Trabalho. E aí? Aí ele, empregador, é o quê? É o reclamante. Polo ativo da ação. E ele entra com a ação dizendo que, olha, a minha ação aqui é de consignação em pagamento. Vim aqui, excelência, na condição de reclamante, empregador, consignar as verbas rescisórias do meu empregado, que agora é o reclamado, é o réu da ação. Mas por que você veio consignar a verba rescisória aqui? Porque ele desapareceu. E, objetivando não ter que pagar as multas, né, por conta de atraso no pagamento de verba rescisória, eu vim aqui depositar as verbas. Sabe Deus o dia que esse empregado vai aparecer, mas o dia que ele aparecer, ele vem aqui nos autos e levanta as verbas rescisórias dele. E eu, empregador reclamante, não vou ter que pagar multa para esse empregado reclamado que desapareceu daqui. Tá certo? Então, é muito importante a gente acertar as terminologias, porque nós, advogados, somos ou devemos ser técnicos, né? Então, não dá para ficar falando pronunciando um termo, sendo que na sua cabeça é outro, né? Então, é assim, reclamante. Reclamante é quem reclama. Reclamante não é empregado. Tá? Então, por exemplo, lá o prestador de serviço, ele vai entrar com a ação. Ele é o quê? Ele é reclamante. Ele está reclamando, por exemplo, o vínculo de emprego dele. E o prestador de serviço, neste processo, ele é o reclamado, que pode vir a ser condenado, mas que não é simples. Mas pode? Pode, não é? Então, não é porque ele é reclamado no processo que ele é empregador, né? E reclamado nunca é sinônimo de empregador, assim como reclamante também não é sinônimo de empregado. É a mesma coisa que autor e réu, ou, se você preferir, requerente e requerido. Tá? Isso é muito importante ficar claro para a gente poder ir avançando. Pois bem, vamos lá dar um passo significativo aqui. Quem é o empregado? Então, vamos ver quem é o empregado. Para saber se o prestador de serviço, ele é empregado ou não. Então, vamos lá. Onde está o conceito de empregado? Está no artigo 3º caput da CLT. Diz assim, considera-se empregado. Olha que interessante. Empregado ou empregada, né? Quem é empregado? Toda pessoa física.
Então, para lá. PJ não pode ser empregado. Porque para ser empregado tem que ser pessoa física. PJ nunca vai ser empregado. PJ com PJ tem o quê? Uma prestação de serviço. Se uma PJ trabalhou para outra PJ e a PJ que recebeu o serviço não pagou a PJ que trabalhou, e a PJ que trabalhou, que não recebeu, quer entrar com a ação para receber, ela vai entrar onde? Lá no cível. Vão discutir o contrato deles lá no cível. Isso é uma prestação de serviço entre PJ. Não é aqui. Competência no cível. Porém, se essa PJ, no entendimento lá do representante, lá daquela PJ que prestou serviço, se no entendimento dele ele não era nada de PJ prestando serviço para PJ, não. Ele era legítimo empregado. Tanto que ele criou aquela PJ só porque aquele que recebe a prestação de serviço dele entendeu que era melhor daquela forma. Vamos imaginar. O camarada trabalhou como empregado para a PJ tal. 2, 3 anos. E aí aquele empregador PJ falou para ele, meu amigo, vamos dar baixo na tua carteira aqui. Aí você cria uma MEI, você cria uma PJ aí e começa a prestar serviço para mim. Você vai ganhar mais, né? Porque tudo que eu pago lá, eu pago para você e ainda aumenta um pouquinho aí você presta serviço para você. Ou eu te passo o serviço e você abre a sua PJ aí, cria a sua PJ. Aí ele vai lá, dá baixa no contrato de trabalho, homologa, aquela coisa toda, e cria essa PJ e continua. Não muda nada, continua dentro do mesmo horário, mesmo serviço, pá. Só que agora, em vez de pagar salário, vai ter o quê? Nota fiscal. E aí vai indo. Isso é o quê? Isso é uma PJ prestando serviço para outra PJ, a partir de agora, né? Porém, se esse camarada que criou a PJ para prestar serviço para aquela outra pessoa jurídica, se ele quer reconhecer vínculo, aí é aqui na Justiça do Trabalho. Mas são duas PJs, não tem problema. Aí ele vai dizer o quê? Olha, lá, aí ele é o reclamante, né? Ele vai dizer, olha, isso aqui é o fenômeno da pejotização. Eu criei essa PJ aqui para prestar serviço lá para outra pessoa jurídica. Mas, na realidade, eu sempre fui empregado. E aí ele vai discutir lá. É lógico que não significa que ele ganhou ação, nem que ele perdeu a ação. É processo, colega. É demanda produção de prova. Por outro lado, ele, então, criou a PJ, está prestando serviço lá para o antigo empregador dele, pessoa jurídica. E ele não quer discutir vínculo. Ele só quer discutir o quê? Olha, tem uma diferença aqui que você, a outra PJ lá, que é a tomadora, não quer pagar. Ele não quer discutir vínculo de emprego. Então, ele vai lá na justiça comum e PJ com PJ vai discutir quem tem razão ou não. Então, veja, é sempre um liame aqui entre se fica na Justiça do Trabalho ou se vai possível. E dentro da Justiça do Trabalho, se esse camarada era empregado mesmo ou mero prestador de serviço. Então, isso é uma discussão danada, isso aí, né? E o grande objetivo aqui, então, é demonstrar para você, na interpretação da lei e da nossa experiência, pouco mais aí de 10 anos, tanto no exercício da advocacia quanto na docência, passar a nossa experiência aí, né? Sobretudo à luz dos directs que recebo, dos e-mails que recebo, né? Dos contatos que a gente tem, trazendo aqui um verdadeiro bate-papo. Eu vou procurando problematizar a coisa toda para que eu consiga te entregar um entendimento bem bacana e que você tenha segurança para tratar disso com os seus clientes, né? Para que você, na hora de fazer uma entrevista, você tenha segurança para enxergar se tem o vínculo ou não. Porque eu vou dizer uma coisa para você. Se tiver o vínculo, meu amigo, é uma ação bacana que pode dar um valor, um proveito econômico significativo para o seu cliente e, lógico, para você. Lembrando também que na Justiça do Trabalho tem fixação de honorários de sucumbência, né? E que, recentemente, no STF foi julgado o ADI 5677, em que se entendeu pelo óbvio, né? Que é o quê? Que aquele que é beneficiário da justiça gratuita não tem que pagar sucumbência para ninguém, uma vez que ele foi declarado pelo próprio Estado de Juiz como pobre. Se você não é muito aí da Justiça do Trabalho, você vai dizer assim, mas Custódio precisou do Madin para dizer isso? Precisou.
Porque lá na reforma trabalhista, a redação da norma, no que toca à fixação de honorário de sucumbência, era no sentido de que, ainda que for beneficiário da justiça gratuita, tem sucumbência para acertar no processo, né? Mas, enfim, só trazendo luzes aqui. No mesmo sentido, eu te advirto, não pensa aí que a Justiça do Trabalho também é balcão de aposta, né? Muito cuidado com isso, né? A reforma trabalhista desde 2017 para cá mudou bastante esse cenário. Nós já contamos com mais de 4 anos de aplicação da Lei 13.467 de 2017, que é a reforma trabalhista. Então, cuidado com isso. Ajuize a ação, sim, para pretender reconhecer o vínculo de emprego, desde que o colega tenha feito uma entrevista bacana e tenha enxergado, pelo menos com forma segura, a caracterização destes 4 elementos, desses 4 requisitos da configuração da relação de emprego. O primeiro deles, então, é a pessoa física. PJ não presta serviço, PJ não é empregado de outra PJ. Guardado, lógico, toda a observação que eu fiz anteriormente. Mas, custódio, tem um caso aqui que o camarada é PJ e ele prestou serviço para outra PJ. Tudo bem, você precisa enxergar se esse que prestou serviço, mesmo tendo a PJ dele, para o outro que tomou o serviço dele enquanto PJ, para ver se aqui está presente o vínculo de emprego. Por quê? Porque pode estar, né? Inclusive, na Justiça do Trabalho se cunhou um termo do fenômeno do quê? Da pejotização, né? Porque, num tempo aí atrás, como num passe de mágica, o empregado brasileiro se tornou um microempreendedor individual, né? Então, assim, não tem emprego mais. O brasileiro se tornou um empreendedor. O brasileiro é um empreendedor nato. Ele não é mais empregado. Ele agora ele tem um AMEI. Você sabe que ao nascer, não é, já se dá lá o CPF para o cidadão. E eu não duvido que daqui a pouco já vai dar o CNPJ também, porque é o fenômeno da pejotização. Lógico que você tem que tomar extrema cautela na análise dos requisitos da configuração da relação de emprego, que eu venho trazendo aqui, estudando. Por quê? Porque não tem palco para aventura, né? Mas se você sentir ali que teu vínculo é uma ação que vale a pena. O que não significa dizer que é interessante a advogada ficar cavando o vínculo de emprego. Não, esse não é o caminho. Nós temos que saber analisar essa coisa toda. A título de conhecimento e de visão aqui, de experiência. Imagina você, se esse camarada que presta serviço com um PJ ou sem PJ, enfim, ele presta serviço lá para o tomador de serviços dele. Muito bem. E no meio desse caminho aí, ele sofreu um acidente de trabalho. Olha que situação. O camarada sofreu um acidente de trabalho, teve uma lesão lá gravíssima, perdeu capacidade de trabalho, tem lá redução da capacidade de trabalho, tem nexo com o trabalho, só que ele está numa condição de não empregado, de prestador de serviço. E aí ele te procura lá para, sei lá, para ver o que você consegue fazer para ele no INSS, para ver se você consegue algum benefício para ele no INSS. É possível conseguir? É. Por quê? Porque o INSS ele não concede benefício só para quem é empregado. Ele reconhece, ele concede benefício para quem paga para ele, para quem recolhe INSS. Muito bem. Só que uma coisa são os efeitos do acidente de trabalho para o INSS. Outra coisa são os efeitos do mesmo acidente de trabalho para aquele empregador. Mas aí tem que ser empregador. Aí você fala assim, mas eu não estou diante de um caso de relação de emprego. Aqui é prestação de serviço. Calma, analise, porque você pode verificar e entender de uma entrevista muito bem feita, você pode enxergar essa puta vida, rapaz. Aqui não é relação de prestação de serviço, relação de trabalho, não. Aqui é relação de emprego. Olha aqui os requisitos todos presentes. Requisitos que nós vamos estudar, nós estamos só no primeiro de 4. Muito bem, e aí você entendeu que está presente ali, estão presentes ali os requisitos da relação de emprego. O que você faz? Ora, você entra com uma ação
para reconhecer o vínculo de emprego. E na mesma ação você já pode postular o quê? As indenizações por conta do acidente de trabalho. Meu amigo, se a ação do reconhecimento do vínculo de emprego já traz um bom proveito econômico, aí eu vou dizer para você que a ação do acidente de trabalho, essa arrebenta do ponto de vista do proveito econômico que você pode ganhar e reparar o seu cliente. Então, o trabalho do advogado, ele é de um cunho social enorme. Imagina você, quantos trabalhadores aí, não é, acabaram por deixar de discutir lá um vínculo de emprego e, portanto, conseguir uma indenização decorrente do acidente de trabalho que sofreu, porque o advogado não enxergou isso, né? O advogado viu lá que é prestação de serviço, nem vou entrar com ação contra o empregador, né? Deixa para lá. E eu vou aqui atrás de um benefício para esse empregado. Poxa, você foi atrás de um benefício para ele. Você ajudou ele? Ajudou. Porque agora ele vai ter um benefício. Você vai ganhar honorário? Vai, em cima do benefício dele. Só que olha o mar de oportunidades que você tinha na Justiça do Trabalho para, de repente, conseguir o vínculo e uma indenização por conta do acidente de trabalho. Imagina o serviço social que você ia prestar para esse cliente e o quanto de dinheiro que você ia ganhar nessa ação e o quanto você ia ajudar na dignidade daquele trabalhador. Então, a nossa visão aqui não é assim, olha, investigue, faça de tudo para reconhecer o vínculo. Não, não é assim. E o objetivo aqui é abrir seus olhos para o quê? Para que dentro do contexto técnico você enxergue a viabilidade de se entrar com uma ação. Né? Então, esse é o nosso objetivo. Né? Para que você tenha uma visão holística, uma visão maior, uma visão global da coisa, que você saiba entrevistar, que você saiba investigar a coisa toda, que você saiba prestar um serviço de consultoria técnica para o seu cliente. E para que você não fique colocando sua cara aí na vitrine para tomar umas bolachadas amanhã, dentro de um processo aí. Quer do próprio prestador de serviço, empregado, porque você não prestou um trabalho adequado, quer do próprio empregador entrando com ação contra você, do seu cliente empresário, o que quer que seja, e aí você ser prejudicado. Então, esse é o nosso grande objetivo. E ainda, dentro desse contexto aqui da pessoa física, entra o caráter, o requisito do quê? Da pessoalidade. O que é isso? Pô, como é pessoa física, entra o requisito do quê? Da pessoalidade. O que é pessoalidade? Vamos supor que você me contratou para ser o seu empregado. Então, você me contratou como empregado. Sei lá, para fazer qualquer um serviço aí no teu escritório, para atender telefone, para ser advogado júnior no seu escritório, ou você contratou uma pessoa, pouco importa, você contratou uma pessoa e essa pessoa presta serviço para você, ela não tem o contrato de trabalho anotado. Ou é o seu cliente que tem uma pessoa que trabalha para ele e não tem o contrato de trabalho anotado. Mas essa pessoa está trabalhando lá. Aí começam as perguntas na entrevista. Qual é a primeira pergunta a fazer? Escuta, você está dizendo, você é advogado conversando com o seu cliente. Aí você olha para o seu cliente e diz assim, escuta, você está me dizendo que você sempre trabalhou lá naquele tomador lá, né, de serviço seu. Sempre trabalhei lá. Beleza. Mas, por exemplo, quando você não podia ir lá trabalhar, você podia mandar uma outra pessoa no seu lugar? Ah, eu podia. Eu, por exemplo, eu era transportador de cargas. Se eu não pudesse ir lá para pegar a carga, eu podia mandar outra pessoa. Ou mesmo que eu não fosse, aquele meu tomador de serviço, ele mandava a carga para outra pessoa. Não precisava ser eu. Ah, não precisava ser você? Não, não precisava ser eu. Podia ser qualquer pessoa que fazia o mesmo serviço que eu fazia lá. Ah, então podia ser qualquer pessoa? Podia. Então eu digo para você, advogada, esquece, vínculo de emprego não tem. Por quê? Porque para ter vínculo de emprego tem que ter pessoalidade, que é aquilo que se diz, não pode se fazer substituir.
tem que ser você. Tem que ser aquele empregado lá. É o caráter da pessoalidade. Como deu tempo, eu vou parando aqui. Ao retomar o terceiro bloco da nossa primeira parte, eu vou continuar tratando mais um pouco ainda do caráter da pessoalidade e pessoa física para que a gente possa avançar para os outros requisitos.